cansativo. Entendeu? O ensino no Brasil, lamentavelmente não deveria ser assim, mas é, em uma determinada medida, ele acaba sendo algo extremamente maçante, não deveria ser. Augusto Cury fala sobre isso também. E aí a gente precisa, de alguma forma, tornar o ensino um pouco mais agradável, complementando aquilo que eu saí do intervalo, falando com o Nunes, que a educação é fundamental. A educação é fundamental, mas a gente precisa também melhorar essa qualidade de educação. É fundamental que vocês não acreditem naquilo que eu estou falando. Não é que eu estou falando besteira, mas é que vocês precisam questionar, vocês precisam estudar, vocês precisam pesquisar. Isso é um dos pontos que eu mais prego os alunos. E a outra coisa que eu me irrito bastante nos alunos é que os alunos ficam muito preocupados com a prova. Não se preocupem com a prova, se preocupem com o aprendizado, com aquilo que você não tem que utilizar. É isso que é importante. E você só vai conhecer a partir do momento que você começar a estudar. E estudar não é vir para a faculdade. Estudar é sentar, pegar o livro e estudar. Leiam muito. Eu procuro, nos meus finais de semana, eu faço muito isso. Até mesmo que eu moro num lugar que é no fim do mundo. Aí é sério. E não funciona o celular dele onde eu moro. É interior. Então o que eu faço? Eu deixo o celular, não pego, procuro não pegar o celular, justamente para não me servir como distração das redes sociais. E aí eu vou procurar o que ler. Esse livro meu que eu cheguei aqui agora estava no sopa lá, aí o Fred, que é o coordenador da livro, não, está aí perdido. Eu falei, pô, eu uma edição mais velha, vou levar para mim. Ele falou, vai levar. Eu tenho esse livro sobre edição, mas eu nem sei onde está meu livro da Flávia Teodosana. Mas aí eu vou chegar, ele sabe ler o meu livro, mas não vai ler. Então, vai ler. Eu sempre defendo isso. Leia bons livros. É muito legal ler bons livros, fazer uma pesquisa, estudar, ver bons filmes. Eu indico muito filme para vocês verem. A gente vê aqui, mas filmes. Quais os filmes que eu tenho? Então, anota aí os filmes que eu acho recomendado para vocês assistirem. São filmes que eu acho. Tem que até pesquisar aqui, que eu às vezes esqueço. Ato de Coragem. Esse é muito bom. É filme ou livro? Filme. Porque primeiro você vê o filme, depois... E aquele filme da semana? Eu vou dar alguns aí. Como é que é? Ato de Coragem? Ato de Coragem. Ato de Coragem. Outro. Amistade. A-M-I-S-T-A-D. Amistade. Amistade. Esse foi um caso julgado pela Suprema Corte americana. Esse filme foi um fracasso de bilheteria, mas o filme é muito bom. O sótão é bom. A direção é simplesmente do Spielberg. Vamos já ver que é um filme bom. Um Ato de Coragem, que eu já coloquei para vocês aí. Vocês devem assistir Lincoln. Só que é parado. É um filme parado. Não tenham vergonha. Fala, porra, aquele gordo é um filme chato pra caramba. Faça o seguinte, assista uma hora no dia, assista outra hora no dia, divide ele. Porque são 3 horas de filme, mas ele é muito parado. Tá? Mas é um filmaço para você entender o contexto histórico, a ideia da abolição da escravatura.
Série da Netflix. 13. 13 é o nome da série. Outra série da Netflix, que é aqui eu tenho que consultar pelo lembro do nome, eu lembro do contexto. Deixa eu só ver aqui, ó. Olhos que Condenam. Olhos que Condenam, na Netflix, série. Netflix também. O.J. Simpson. É claro que você não ouve tudo isso. Eu já vi o cara. O.J. Simpson. Que é OJ, né? O.J. Simpson. São algumas de que eu e livros que eu recomendo a vocês. Eu vou recomendar um único livro. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão entender as origens do totalitarismo e ver o quanto que a gente está vivendo esses dias atuais. Se chama As Origens do Totalitarismo. É livro, esse livro. As Origens do Totalitarismo. Da Hannah Arendt. Olha o nome dela aqui, ó. Só para contextualizar, alemã, judia, fugiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, filósofo. Quando acabou a guerra, ela permaneceu nos Estados Unidos, porque ela era judia, e ela foi cobrir o julgamento do Adolf Eichmann. Vocês sabem quem foi Adolf Eichmann? Adolf Eichmann foi o cara que criou a estrutura de extermínio de judeus. Foi ele que criou a colocação de muro, foi ele que criou o sistema de transporte, o método de execução, o método de você botar fogo para não ocupar espaço, o aproveitamento dos bens dos judeus. Adolf Eichmann foi um cara, grande mentor para implementar aquilo que os nazistas queriam. E o Adolf Eichmann, curiosamente, ele fugiu no final da guerra. Fugiu para onde? Vocês querem saber para onde ele fugiu? Brasil. E depois ele foi para onde? Argentina. Aí ficou vivendo na Argentina até que o Mossad, serviço secreto, em volta de 65, 66, identificou ele aqui, fizeram uma missão secreta e resgataram ele, sequestraram ele em Buenos Aires, levaram ele lá para Israel, para Tel Aviv. Ele foi julgado, condenado e enforcado lá em Tel Aviv. E qual foi a defesa dele? Vocês sabem? Teve defesa? Hã? Teve defesa? Ele estava fazendo o quê? Ele estava cumprindo? Ele disse que estava cumprindo ordens e cumprindo a lei. É muito interessante se vocês pegarem lá para ver o julgamento do Adolf Eichmann. Sabe o que é o filme? Não, aí pesquisar no Google Adolf Eichmann, vocês vão ver. Eu tenho quase certeza que a escrita é assim. Deixa eu confirmar. Sem o E. Hã? Sem o E. É sem o E, né? É. Então, sempre é difícil, né? Palavras em alemão. Adolf Eichmann. Eu ia pesquisar Adolf Eichmann. Se vocês pesquisarem ali, vocês vão ver. Professor, você já viu até o mundo? Muito bom. Muito bom. Império do Sol, Diamantes De sangue? de Sangue. Ah, isso aí já é uma sessão da tarde. Mas são filmes maravilhosos. E o Selma? Você viu o Selma? Eu
Você já viu esse filme, Selma? Selma conta a história pela luta dos direitos civis. Foi onde a Ruth foi a primeira que se negou a levantar do bonde. Selma é bem interessante. Selma é o nome da cidade, tá? Só para vocês entenderem. Gente, simulado, como eu falei para vocês, podem ficar tranquilos. Vem em mim que eu estou facinho. Não tem nenhum problema não. É Caio, fica assustado. Não, Fiquei nervosa. não se assusta não. Primeiro ponto que eu quero que vocês estabeleçam, que vocês devem estudar. Eu quero que vocês sempre estudem forma de governo. Peraí, professor. Forma de governo. Forma de governo. Forma de Estado. Sistema de governo. Forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. No Brasil, qual é a forma que o Estado brasileiro tem atualmente? É uma república. Qual é a forma de Estado que a gente tem? Aliás, a forma de Estado que a gente tem. É uma república. Na verdade, ele tem que lembrar desse tipo. Uma república federal. O sistema de governo, aí sim, somos presidenciais. Tá? É esse aspecto que eu quero que vocês estudem. Segundo ponto. Ah, Jesus. Acho que era só isso. Elementos do Estado. Quais são os elementos do Estado? Quais são os... Não, isso são os poderes. Eu quero que vocês me indaguem quais são os elementos do Estado. Pode falar. O que mais? O que mais? Soberania. Então, os três elementos do Estado são. Ai, Deus. Já estava tendo biela aqui, porque eu estou nervosa. Terceiro. Terceiro ponto. Agora tem mais. Peraí, isso aqui é dividido por pergunta? Meu Senhor da glória. Agora tem mais. Esqueça tudo. Terceiro ponto. Vocês estão falando. Terceiro ponto. Professor, peraí, rapidinho. Vou me separar aqui. Diga. Poderes. Agora sim. Os três poderes. Quais são os poderes? Legislativo E e judiciário. Qual é a função do legislativo? lá. Função do judiciário? Julgar. Função do executivo? Pode falar. Administrar, ou executar, ou governar. Tá? Então é importante a gente lembrar desses aspectos. Então, ó, já dei 3 pontos. Entendeu? Quarto ponto. Liberalismo. Eu falei do liberalismo para vocês. Lembra quando eu falei de Locke? Não aquele que briga com o Doutor Estranho, né? Não Locke que briga com o Doutor Estranho. Sempre confundo. O Deus nós. Mas o liberalismo, ele é algo muito importante que a gente lembra que são os direitos naturais. E entre os direitos naturais ele inclui o que a gente chama da propriedade privada. O liberalismo, ele
junta a religião com o Estado? Não, ele separa. Fascismo, comunismo e socialismo, outro ponto. Peraí, professor, qual é o quinto? Quinto, fascismo, socialismo e comunismo. Não, peraí, fascismo, comunismo E socialismo. E agora vamos ao sexto ponto e último. Ô, glória! Dimensão dos direitos que eu já expliquei para vocês. Eu vou voltar nesse ponto. Não, o senhor Não, voltou mas para eu já falar. falei. Eu não lembro mais, professor. Não, mas é que eu vou voltar a falar deles em direitos humanos. Mas eu vou voltar a falar. Só para explicar para nenhuma dúvida. Dimensão de direitos humanos? Isso. Como que a Revolução Francesa ficou conhecida? Qual é o lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade. Aliás, é o contrário. Liberdade, igualdade e fraternidade. É maçônico. É a maçonaria está mais ligada ao pensamento positivista de alguns pontos. Maçonaria é religião? Não, ela aceita. Uma organização. Não, a maioria. Quem fala? Maçonaria não é religião. Tá? O Supremo já disse, maçonaria não é religião. Tá? Já tem decisão do Supremo estabelecendo, inclusive, esse aspecto. É uma associação civil, mas não é religião. Então nós temos liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. Não é isso que os franceses falavam? Se você pegar lá na Marseillese, que é o hino francês, você tem exatamente essa expressão lá, né? Vamos lá, vamos expulsar o sangue impuro, vamos formar cidadãos, vamos formar os batalhões, vamos formar aqui, portanto, esses batalhões para expulsar o sangue impuro que norteia a nossa pátria. Vamos trazer, portanto, a ideia de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Ele fala de irmãos. Vejam que isso é um fenômeno muito comum, né? O hino francês, na Marseillese, falava de formar batalhão e ajudar. E se você vê o hino italiano, vocês lembram do hino italiano? Né? O hino italiano, depois você já, o nome do hino italiano é Fratelli d'Italia, ou seja, irmãos da Itália. Né? Então, quando você fala lá, eles trazem a mesma regra, a mesma situação da ideia de fraternidade, de igualdade, de liberdade. Então, quando eu falo de liberdade, eu estou falando em primeira dimensão de direitos. A liberdade, portanto, consiste na primeira geração ou dimensão de direitos. Eu só posso entender que um homem ele pode obter, portanto, os seus direitos se ele for livre. Depois eu vou falar para a segunda dimensão de direitos, que é a igualdade. Os homens devem ser iguais, mas essa igualdade significa que todos nós somos iguais? Todos somos iguais? Sim. Perante a lei? Perante a lei, sim. Porém, igualdade social. Igualdade, não. Nós somos diferentes. E até mesmo por força da nossa diferença, nós temos que ter um tratamento diferenciado. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, só que eu vou precisar da ajuda de dois alunos. Igual mágico, mas não é mágico. Brian, por favor, vem aqui do meu lado. Carol, você. Vai ser babado mesmo, viu? Não. Veja, vamos imaginar
a seguinte situação, o seguinte exercício. Vamos imaginar que nós três estejamos assistindo ou desejamos assistir um jogo de futebol. E aí, nesse jogo de futebol, o muro passa nessa altura aqui. Ó. Nesse caso, ela vai assistir. Brian vai assistir. Eu vou assistir. Não, passa aqui. Não vou assistir. E aí a gente tem 3 caixotes para aumentar a altura. Veja, ele precisa de algum caixote para assistir? Mas eu preciso. Apenas de um. E a Carol precisa de quanto? Dos 3. Dos 3. Dos dois. Percebo então que a igualdade ela também tem que trabalhar com essa ideia. Tem que tratar as pessoas diferentes, no limite das suas diferenças, para que se torne uma sociedade mais igual. Esse é o direito de segurança. Obrigado, Carol. Obrigado, Brian. Vulgo Enzo. É o meu apelido. Eu não quero nem saber o meu. Vamos lá. Aliás, vocês sabem qual é o meu apelido na faculdade? Lotus. Lotus. E o último, de terceira geração, é fraternidade. Ou seja, a ideia de que nós devemos ser fraternos. A ideia, portanto, de você ter, portanto, a ideia de você agir para a defesa não só dessa geração, mas de geração futura. São chamados direitos transindividuais, meta-individuais. Por quê? Porque eles envolvem, portanto, a coletividade, como é o caso do meio ambiente. Vejam, eu sempre destaco isso para vocês, isso é sério, gente. Fica parecendo loucura. Vocês se lembram do surto do Zika vírus que aconteceu no Brasil? Sim. Por que teve aquele surto do Zika vírus? Não lembro, mas foi 14. Por que teve aquele surto do Zika vírus? Gente, isso é pesquisa. Ainda estão pesquisando, ainda estão analisando, ainda estão vendo. Mas acredita-se uma das razões foi o acidente de Mariana. Aí se fosse acidente de Mariana, sim. O acidente de Mariana, aquela lama que correu e atingiu os vários rios, ela matou a população de sapos, anfíbios. Quem sabe como? E o que aconteceu? Eu tive uma proliferação maior de mosquitos. E acredita-se que isso possa ou tenha alguma relação. Isso ainda está em estudo. Eu não tenho certeza disso. Eu estou estudando sobre isso. Né? Vamos ver. Não, já tem artigos estabelecendo, mas eles não dão certeza, eles estão pesquisando. Então não sai que o professor disse que foi por causa do. É isso. Estamos pesquisando, estamos avaliando. Então, o direito ao meio ambiente está compreendido dentro dessa terceira dimensão, terceira geração. Ou seja, a ideia, portanto, de fraternidade. Beleza? Então, lembre-se: direitos de primeira geração, liberdade. Direito de segunda geração, igualdade. Terceira geração, ou dimensão, fraternidade. O nome aí é vocês que vão, podem escolher qual o melhor nome aí que é adequado. Beleza? Alguma dúvida? Todas. Gente, pode ser, a prova vem muito por facilidade. Ah, então